Olá, meus irmãos e amigos. Há muitas pessoas que dizem que Deus é um só. Nisso, creio que todos concordam. Agora, será que o Deus que todos falam é o Deus da Bíblia? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? O Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? O Deus com um D bem maiúsculo? O fato é que desde os tempos antigos, quando os israelitas, em desobediência a Deus, após passarem mais de 400 anos em exílio, em escravidão no Egito, e até mesmo antes disso, já criaram para si deuses com um D minúsculo. E esses deuses, a Bíblia diz deles o seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, a obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem, os que os fazem e todos os que neles confiam. Quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, dos 10, em 2, ele ordenou ao homem não ter outro Deus além dele. Ele disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Você pode conferir a relação dos 10 mandamentos lá no livro de Êxodo, no seu capítulo 20. Só há um Deus. Os outros deuses deste mundo são falsos, mentirosos e que fazem tudo para nos enganar e nos afastar do verdadeiro Deus. Somente o Deus da Bíblia existe de verdade. Nenhum outro Deus tem poder. Nenhum outro Deus faz o que o nosso Deus faz. Portanto, Deus é um só, mas é o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Adorar outros deuses é um insulto contra o Deus verdadeiro. Os deuses falsos não merecem e não podem ser adorados, porque não criam nada e não têm poder para nada. Muito pelo contrário, como nós falamos, ele acaba nos afastando do verdadeiro Deus. Então, toda honra e glória pertencem ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador que tudo existe neste mundo. Deus, falando através do profeta Isaías, ele disse: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 10 a 11. Também o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Deus é o ser supremo, criador de todo o universo. Ele é infinito, sabe todas as coisas, é todo-poderoso. Ele é perfeito
Ele é amor e é justo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como ele mesmo disse certa feita para Moisés: eu sou o que sou. Lembre-se, o Deus verdadeiro, ele é invisível, ele é imortal, é o único que devemos toda a honra e toda a glória. Observem o que a Bíblia diz sobre ídolo. A palavra ídolo vem do grego eidolon e significa imagem. É, pois, uma representação da divindade de que se fez ou do que se faz objeto de culto, usurpando essa imagem o lugar de Deus e recebendo a adoração ou culto que só a Ele é devido. E o que a Bíblia diz sobre idolatria? Idolatria implica no culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material, real ou imaginário. Agora, importante, apesar da imagem da escultura ser a principal representação das práticas idólatras, a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar imagens. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para o homem caído no pecado, como por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma casa, uma marca comercial, talvez um ator de televisão, um cantor famoso, um jogador de futebol famoso e tantas outras coisas, sem deixar de mencionar o dinheiro, que muitas vezes é o grande ídolo da talvez maioria da população do nosso país e do mundo. Então tudo isso, se estamos dando adoração, se estamos dando mais valor a essas coisas do que a Deus, estamos idolatrando também essas coisas e não agrada o coração do Senhor. Bom, finalizando, quero fazer algumas perguntas para você, para mim, para todos. Você, quando diz que Deus é um só, você está se referindo ao Deus da Bíblia? A quem você tem prestado culto? Qual tem sido o seu verdadeiro ídolo? Pense nisso, estude bastante sobre isso, leia a palavra de Deus, busque nas Escrituras Sagradas o que ela fala sobre ídolo, o que ela fala sobre idolatria, o que ela fala sobre imagens e tantas outras coisas que nós idolatramos e tiramos o lugar do verdadeiro Deus de nossa vida. Isaías, no seu capítulo 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então tá aí, a Bíblia é clara quando diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E também a Bíblia fala claramente que os idólatras, repito, idólatras, aqueles que adoram qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. 1 aos Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então Paulo também deixa muito claro aqui que aqueles que praticam idolatria, aqueles que idolatram qualquer coisa que não o Deus verdadeiro, o único digno de toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, não herdarão o reino de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade
por mais uma porção da Tua bendita palavra, Deus. Que o Senhor nos abençoe, Pai, a seguirmos os Seus ensinamentos e que possamos, Pai, não só entender, mas colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado através da Tua bendita palavra, Deus. Peço ao Senhor pelos amigos, irmãos que ouviram este áudio, este vídeo, Pai, e que eles possam, Deus, refletir sobre suas vidas, quem eles, nós, eu, temos colocado como ídolos em nossas vidas, Pai, e que nós possamos, Pai, só adorar ao Senhor, pois é o único Deus digno de toda a nossa adoração, todo louvor, toda a honra, Pai. Ajude-nos para isso, Deus. Eu peço ao Senhor pelo irmão, amigo, Deus, que neste momento tomou a decisão de passar a adorar somente a Jesus, que o Senhor contemple, Deus, esta oração e que a partir de então, Pai, ele possa viver uma vida transformada pelo poder da Tua palavra e adorando somente ao nome do Senhor, Pai. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus e tenha Deus, Jesus, como único ídolo, como único digno de toda a adoração em sua vida.